Bem-vindos ao módulo de insônia. Meu nome é Luciane Fujita, sou médica especialista em pneumologia e em medicina do sono e vamos iniciar então com a classificação e as definições das insônias. Iniciando a nossa aula, é muito importante que a gente pense na insônia como uma das mais importantes queixas relacionadas a sono. Trabalhos epidemiológicos já foram feitos aqui mesmo em São Paulo, em três oportunidades, na realidade, e nos mostraram quanto é comum essa queixa na nossa população. Em 87 e 95, o grupo do Instituto do Sono, da Unifesp, fez uma grande pesquisa com questionários, perguntando a respeito de queixas e mostraram uma alta incidência desse distúrbio na população em geral. Em 2007, novo trabalho do mesmo grupo foi realizado num grupo de 1.040 pacientes. Nessa oportunidade foi realizada a polissonografia desses pacientes todos, que foram encaminhados da população em geral, e esse trabalho mostrou também uma alta incidência populacional desse distúrbio do sono. Comparando-se, então, as queixas de sono na população de São Paulo, nos diferentes momentos em que elas foram colhidas, se observa que essas queixas vêm piorando de acordo com os dados epidemiológicos. E o que a gente pode ver é que essa dificuldade, em relação à dificuldade para dormir, que é o Ashura azul, né, de cor azul, essa dificuldade vem aumentando, né, em relação à frequência nos últimos epidemiológicos. A dificuldade de manter o sono também vem aumentando nos diferentes epidemiológicos, assim como o despertar precoce, que é uma queixa bastante comum também na insônia, vem aumentando de acordo com os grupos estudados nos momentos diferentes na cidade de São Paulo. Nesse último trabalho, que foi um trabalho feito com polissonografia, né, ou seja, a avaliação objetiva do sono, esses pacientes do grupo que foi estudado mostrou que, de forma geral, as queixas relacionadas ao sono da população chegam a 13%. No grupo feminino, essa queixa é bastante comum, em torno de 16,5%, e nos homens, essa queixa chega a 9,2% de prevalência na população. E o que a gente espera, então, do sono normal? Isso aqui é um hipnograma. O hipnograma é um resumo da noite, né? Um resumo da noite durante a polissonografia, e normalmente os indivíduos apresentam uma quantidade de sono REM, né, demonstrado aqui pela seta, né, normalmente são 4 a 5 ciclos de sono REM, sono profundo, principalmente na primeira metade da noite, e uma consistência, um sono que você pode dizer que, por esse hipnograma, que é um hipnograma normal, mostrando uma consistência de sono bastante definida, com uma quantidade inicial de sono, com uma latência de sono em torno menor que 30%, menor que 30 minutos. E quando observamos num paciente que queixa, né, que tem distúrbio de sono, que tem insônia, o que a gente pode ver é que esses pacientes normalmente podem apresentar um aumento da latência, ou seja, demoram muito mais para iniciar o sono, eles têm um tempo maior acordados depois do início do sono, que nós chamamos de WASO, né, que é o tempo acordado após o início do sono. E eles têm também, né, queixas de despertar precoce, ou seja, eles despertam mais cedo do que gostariam de despertar, né, em relação ao paciente que não tem insônia. A definição mais recente de insônia foi publicada pela Academia Americana de Medicina do Sono em 2013
que é hoje a que estamos usando, né, para diagnóstico e classificação das insônias, né, e ela então define, né, pela Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono, se define a insônia como dificuldade persistente de início, manutenção e consolidação e qualidade de sono que ocorre apesar de circunstâncias e oportunidades adequadas para o sono, resultando em sintomas diurnos. Essa classificação ficou muito mais abrangente do que tínhamos, né, na Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono, publicada anteriormente, que é o ICSD-2. Então, aqui é uma comparação das duas classificações. Nós tínhamos antigamente, quer dizer, a partir de 2005, o ICSD-2, e hoje, então, já usamos o ICSD-3 para orientação em relação à classificação e definição de insônia. Bem, a antiga classificação, então, separava a insônia como insônia primária e insônia secundária. Além da insônia primária e secundária, definiam também a insônia aguda ou a insônia de curta duração. A insônia aguda de curta duração, como o nome próprio diz, seria a insônia de início recente, normalmente iniciada há menos de 3 semanas, com duração encurtada. E as insônias primárias seriam aquelas relacionadas principalmente à psicofisiológica, relacionada a uma situações de despertares frequentes, a uma situação psicológica relacionada à insônia. A paradoxal seria a impercepção do sono pelo paciente. A insônia idiopática era classificada na ICS-2 como a insônia iniciada na adolescência e na infância. A insônia relacionada ao comportamento da criança, né, mais comportamental, muito relacionada ao comportamento familiar. E a higiene do sono inadequada eram chamadas de insônia primária. As insônias ditas como secundária, na penúltima classificação, já relacionavam então as insônias como secundárias às doenças mentais, secundárias ao uso de drogas, associadas a comorbidades clínicas, as que eram inespecíficas, não se definia bem qual era a causa principal da insônia, mas parecia que era relacionada a causas não orgânicas, e as fisiológicas ou orgânicas também pouco definidas pela classificação anterior. Bem, se usa então a definição principal, que é a dificuldade persistente de dormir, condições adequadas, né, apesar das condições adequadas para o sono, e essas condições associadas a sintomas diurnos, né, que incomodam e dificultam a vida desses pacientes. E o que seriam os sintomas diurnos que os pacientes com insônia normalmente reclamam? A fadiga é um sintoma bastante importante, a piora do humor e irritabilidade, um mal-estar bastante importante, né, como causa de sintomas, né, diurnos, ele se sente mal o tempo inteiro, uma piora cognitiva que vai piorando, vai evoluindo, uma redução da produtividade, da qualidade de vida, e alguns referem ainda palpitação, cefaleia e tensão muscular acentuadas como sintomas diurnos importantes. As formas graves de insônia, se observa uma maior incidência de acidentes automobilísticos, acidentes de trabalho e distúrbios psiquiátricos e cardiovasculares nesses pacientes. As associações mais comuns da insônia são com comorbidades clínicas, doenças mentais de forma geral, outros distúrbios do sono, muitas vezes associados, e se tem que fazer o diagnóstico, ou associados com uso e abuso de drogas e exposição a substâncias químicas. Falando um pouco sobre a definição da insônia na infância, normalmente a criança ela tem uma resistência maior para ir dormir, né, para ir para a cama. Vai ter muito mais despertares noturnos. Tem uma habilidade muito grande de dormir sem a companhia dos pais ou de cuidadores.
E normalmente isso causa uma piora da performance escolar, um distúrbio importante de comportamento, né, muitas vezes hiperatividade, agressividade, irritabilidade, e uma dificuldade de atenção crescente. Na classificação mais atual da insônia, né, pela Academia Americana, lançada agora, se classifica então a insônia em distúrbios de insônia crônica, distúrbios de insônia de curto prazo, que seria a insônia aguda, os distúrbios outros de insônia, né, outros distúrbios relacionados à insônia, e ainda se criou a classificação dos sintomas isolados e variantes normais, né, com a inclusão do tempo excessivo na cama e dos dormidores curtos. Terminamos aqui nossa primeira aula sobre definição e classificação de insônia e nos encontramos na próxima aula, na sequência do nosso curso.